Oi, você. Que bom que chegou até aqui. Eu sou Jéssica, sou residente de enfermagem e diagnóstico por imagem do Hospital da Restauração, em Pernambuco, e sou a facilitadora desse conteúdo sobre meios de contraste, tá? Você que chegou nesse ambiente aqui agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre íons de gadolínio, que é a parte química, a estrutura molecular, né, desse contraste e como ele interage aí com as nossas células, com os nossos íons de hidrogênio, que já já eu vou aprofundar também. Então vamos lá. O gadolínio, ele é um metal pesado, certo? Um terra rara, né? E ele tem propriedades magnéticas. Então, por isso, ele é amplamente utilizado em exames de ressonância magnética, porque ele interage com o campo eletromagnético, certo? Ele tem a capacidade de aumentar o contraste nas imagens, facilitando, assim, a visualização de órgãos e tecidos do corpo. Então, quando a gente está falando de ressonância magnética, a gente sabe que o exame ele é feito com e sem contraste, correto? Então, para a gente entender a base, eu vou lá bem para a estrutura para que vocês possam compreender isso aqui. A ressonância magnética, o campo eletromagnético e as ondas de radiofrequência, que é como a ressonância produz imagem, certo? Interage diretamente com os nossos íons de hidrogênio. Então, aqui nessa imagem aqui do lado esquerdo da tela, vocês conseguem ver essas bolinhas com as setas pretas que indicam que elas estão girando, tá? Elas estão girando aí no seu próprio eixo, e essas setinhas azuis que mostram a orientação delas, elas estão desordenadas, concorda? Pronto. Isso são os nossos íons de hidrogênio nesse estado atual, neste momento. Quando é aplicado um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético vai interagir com esses íons de hidrogênio. Nessa imagem mais aqui para a direita da tela, vocês vão ver que as bolinhas já estão alinhadas, né? Elas são atraídas em direção ao campo eletromagnético, certo? E vocês veem também que o eixo de rotação dela segue a mesma linha, ok? Então, essa é como é que eu posso dizer? O mecanismo de formação da imagem da ressonância magnética, certo? Tá, e o que é que isso quer dizer? Onde é que o gadolínio entra nisso? O gadolínio, ele também vai interagir com os nossos íons de hidrogênio, certo? Quando o gadolínio ele entra na nossa corrente sanguínea, ele vai intensificar o sinal produzido, porque esses giros que esses íons de hidrogênio produzem, eles geram um sinal que é captado lá pelo campo eletromagnético, pela onda de radiofrequência. Então, o gadolínio ele vai intensificar esse giro, de forma bem brusca, assim, só para a gente entender, tá? Ele vai intensificar esse giro e vai aí formar a imagem, de forma que, quando a gente visualiza uma imagem com e sem contraste, a gente não está visualizando, no caso, a imagem com contraste, a gente não está visualizando o contraste especificamente. A gente está visualizando o efeito que esse contraste tem nos nossos íons de hidrogênio, certo? Espero que tenha ficado um pouquinho claro isso aí. O gadolínio, ele tem um potencial de toxicidade altíssimo na sua forma livre, ou seja, puro, certo? Esses efeitos tóxicos dele podem causar danos graves nos rins, fígado, coração e sistema nervoso central. Consequentemente, o gadolínio ele não é utilizado na sua forma livre, ele não é utilizado puro no organismo. Ele precisa de uma quelação, ele precisa estar quelado. E o que seria esse quelato, né? Essa quelação? O quelato ele é uma substância química que vai se ligar às partículas metálicas do gadolínio para facilitar aí a sua excreção e, consequentemente, vai diminuir a sua toxicidade, os seus efeitos tóxicos, né? Então, a quelação ela vai promover um complexo estável, uma vez que o quelante, né, o quelante, o quelato, ele vai se ligar firmemente aí ao redor do gadolínio. Então, ele vai formar um complexo rígido ao redor do gadolínio, impedindo aí a sua liberação e a sua interação com o nosso organismo. Consequentemente, vai reduzir o potencial de toxicidade do gadolínio, tornando ele seguro para injeção e uso de exame de imagem, diminuindo também os efeitos adversos relacionados a esse meio de contraste. Acúmulo de gadolínio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o gadolínio ele tende a se acumular, a se depositar nos tecidos, apesar aí, né, dessa quelação. É, essa questão do acúmulo, do depósito de gadolínio, está relacionada sim à excreção, mas a gente tem que ter em mente que o gadolínio, para pessoas que não são doentes renais, né, não têm doença renal, tem aí uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 60.
essas pessoas elas conseguem fazer a excreção do gadolínio em 24 horas. 99% do gadolínio ele já vai ter sido excretado. Esse 1% ele pode ser aí, ele pode acumular, né? Ele pode se depositar. Mas não é apenas o potencial de excreção que está relacionado com essa questão do acúmulo, e sim a macromolécula desse meio de contraste, tá? No mundo, a gente tem aí 9 tipos de contraste à base de gadolínio, certo? Entre eles, divididos entre macrocíclicos e lineares. Eu já vou chegar nessa parte também para que vocês entendam. Mas essa estrutura molecular tem muito a ver com o potencial do gadolínio de se acumular, de se depositar. Eu encontrei alguns estudos, esses foram os estudos mais recentes que eu consegui encontrar para vocês, que trazem aí essa questão do acúmulo, né, do depósito de gadolínio nos núcleos da base, certo, dos pacientes. Em algum desses três estudos que eu encontrei, fala que um paciente ele fez um exame de ressonância utilizando o gadolínio e após 7 anos foi feito um novo exame e foi identificado ainda gadolínio lá nos núcleos da base, né, nessa área cerebral, que o gadolínio ele tem grande afinidade a se depositar. Então, se vocês tiverem curiosidade, tá aí alguns estudos para vocês se aprofundarem nesse tema. E aí, como eu falei anteriormente, a composição química dele, a macromolécula dele, certo? Então, os contrastes à base de gadolínio, eles são classificados entre macrocíclicos e lineares, certo? Os macrocíclicos, eles vão possuir uma estrutura rígida, né? Como eu falei aqui, ó. Esse é o Dotarem. Eu vou falar pela marca, que é mais fácil de pronunciar. Então, o Dotarem, ele tem uma macromolécula. Vocês conseguem visualizar aqui que o GD3, que é o nosso gadolínio, ele está aprisionado na molécula, certo? Vocês podem ver aí, ó, que a molécula forma como se fosse um círculo. Ela prende, então ela vai proporcionar aí mais estabilidade ao íon de gadolínio. Então ele não vai, a probabilidade que essa molécula tem de sofrer uma lise, de se quebrar, é muito menor, certo? Então ele não vai entrar em contato direto com o nosso organismo, né? E já os lineares, eles vão apresentar uma estrutura linear, realmente, que vai lembrar aí realmente uma reta, ou como vocês conseguem visualizar. É uma estrutura menos rígida, certo? A probabilidade que essa molécula tem de se quebrar, de sofrer lise, é muito maior, porque vocês conseguem ver que o gadolínio, ele tem uma abertura aqui, ó. Essa abertura facilita a saída dele, a quebra dessa molécula, certo? Esses meios de contraste lineares, na Europa, eles já não são mais utilizados, certo? Dos 9 tipos de meio de contraste à base de gadolínio que eu falei que tinha, 6 deles são lineares e na Europa eles já não são realmente mais utilizados. Aqui no Brasil, a recomendação que nós temos é de fazer uso dos macrocíclicos, certo? Então, a estrutura rígida, né, desses compostos macrocíclicos vão garantir que o gadolínio, né, que o íon do gadolínio, ele permaneça firmemente ali ligado àquele quelante, minimizando os riscos da sua liberação no corpo de forma pura, ou seja, a probabilidade realmente de uma molécula macrocíclica se quebrar, sofrer lise, é, é mínima. Então, isso promove maior estabilidade desse composto, certo? Também vai promover maior proteção, uma vez que essa estrutura ela vai proteger o gadolínio de entrar em contato com as nossas moléculas. E biodisponibilidade, né? A rigidez do quelante vai garantir que o gadolínio ele seja liberado de forma controlada e segura na nossa corrente sanguínea. Então, as vantagens dos quelantes macrocíclicos, certo? Que no caso dos 9, são 3 que nós temos, que já já eu vou mostrar para vocês. Só para a gente fixar, as vantagens é proporcionar maior estabilidade, certo? Ou seja, realmente o aprisionamento ali do íon de gadolínio, que vai também diminuir o potencial de retenção tecidual, então a gente vai ter menos possibilidades de acúmulo e de depósito de gadolínio e maior segurança em relação a efeitos adversos, efeitos tóxicos no paciente. Para a gente concluir, certo, a gente tem aí, só para fechar, a quelação, que é fundamental para reduzir a toxicidade do gadolínio, tanto em relação ao acúmulo dele, como a sua facilitação para ser excretado, certo? Que a quelação contribui para isso também. Os compostos macrocíclicos, que são os que nós devemos utilizar,
e promover segurança para o nosso paciente. E aqui eu trouxe para vocês as 3 macromoléculas, certo? Representando aí os 3 meios de contraste à base de gadolínio que nós temos com compostos macrocíclicos, que é o Dotarem, né, pela marca, o Dotarem, o Prohance e o Gadovist, né, que são os fármacos que representam eles. Lá no HR, onde eu faço minha residência, nós utilizamos o Prohance, certo? E é isso, eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e continuem os estudos.